Olá, meus irmãos. A lição de hoje tem como finalidade apresentar a prática da disciplina na igreja. Meu Deus do céu, que assunto polêmico. Vou até me ajeitar aqui na cadeira, né? Prática da disciplina na igreja. Haja vista o nosso Deus ser santo, convém que os seus servos o sirvam em santidade. Isso mesmo. A expressão santidade ao Senhor não caiu da moda, não saiu fora de moda. Não, pode, tá dentro, tá funcionando ainda. Por essa razão, a disciplina é uma prática indispensável para a igreja, pois tem o propósito de corrigir maus comportamentos, afugentar o pecado e preservar o bom testemunho cristão. Em suma, temor ao Senhor. É isso. É sobre isso. Eu sou o professor Daniel Ramos, estamos na lição 8, a disciplina na igreja. Seja bem-vindo. Vamos orar ao Espírito Santo que nos inspire e nos dê graça para essa lição disciplinadora. Beijo no seu coração. Fique aí com a gente. Pois é, meus irmãos, a lição de hoje já aparece com praticamente como é que eu posso dizer? Um desafio, né? Olha o tema do primeiro tópico. A necessidade da disciplina bíblica. Tem necessidade mesmo de disciplinar os irmãos? Isso funciona? Como é que é? Né? Você vê que eu tô até acho que sem jeito na cadeira, que o assunto é denso. Eu lembro que quando a gente era criança, qualquer pessoa que ia lá para o gabinete pastoral, né, na maioria das vezes nem era por questões problemáticas, a gente falava que estava indo na delegacia. Porque era lá que resolvia os problemas. Era uma bobeira nossa de coisa de crente quando era criança. A necessidade da disciplina da igreja, ou disciplina bíblica. Primeiro, Deus é santo. A santidade é um dos atributos de Deus e, por isso, é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Eu sou santo. Levítico 11, 45. Deus é santo e, como tal, deve ser reconhecido. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Mateus 6, verso 9. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos seus pés, ou seja, prostrou os seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Lucas 5, verso 8. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Não é, irmãos, uma questão de ser pragmático, nem mesmo de ser conservador. Não é. A igreja tem um protocolo, tem um modus vivendi, ou seja, uma forma de viver. Não é uma questão de chatice, de conservadorismo exacerbado, não é isso. Né? E, por favor, não confunda a santidade com costumes. Não é isso. A santidade de Deus envolve as prerrogativas bíblicas. Se Deus é santo, a igreja é santa. Sim, Deus é santo e a igreja também deve ser. 1 Pedro 1,16. Sede santos, porque eu sou santo. Ao formar o seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Porque a santidade significa isso, né? Separado, que não tem mistura. Cuidado, misturar-se é diferente de uma relação. O meu vizinho aqui no meu condomínio, na porta de frente aqui do meu hall, não é da igreja, não vai na igreja, não é crente. Então eu devo ignorá-lo na hora que eu esbarrar com ele aqui no hall. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso.
Isso aí é questão de educação. Agora, ele vai servir uma roda de cerveja e tá ali os pessoal que toma cerveja. Eu vou sentar junto? Funciona assim? Então, voltando aqui o contexto. Na verdade, a palavra grega hagios, traduzida como santo, possui o sentido de separado ou consagrado. E é diferente de isolado. Educação é até bom testemunho. Aí nós temos um Deus santo, uma igreja santa. E agora o autor provoca a gente, tudo dentro do primeiro tópico, quando a igreja não disciplina. Se a igreja, como o corpo de Cristo, não deve ser santa, 1 Coríntios 3,16, da mesma forma o cristão, como membro desse corpo, deve também ser santo. 1 Coríntios 6,19. A santidade faz parte da identidade do cristão. Efésios 8. Efésios 1, verso 1. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Surge, então, a imagem do crente mundano, ou, como a gente comumente diz, carnal. Na verdade, esses adjetivos revelam, de fato, um crente indisciplinado, alguém que não tratou ou não foi tratado aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Irmãos, quando o pecado se torna hábito, é complexo. É complexo, a situação é complexa. Porque pecado na vida do crente é um acidente, não pode ser hábito. Quando você vê uma pessoa que se diz crente e tem uma vida de pecado, você pode ver que a conversão ali é falsa. É falsa. Pode procurar que você vai ver. A conversão é falsa. Não se converteu coisa nenhuma. Ele está até no grupo religioso, mas ele não é convertido. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Apocalipse 3:19. Por que o autor está dizendo isso? Porque uma igreja que não é tratada é uma igreja corrompida. Porque o pecado, irmãos, é uma espécie de doença espiritual. Deixa eu usar essa explicação aqui para clarear esse primeiro tópico. O pecado é uma doença espiritual, tanto que é o pecado que me leva à morte. Um pecado não tratado, mais próximo de uma morte espiritual, a igreja está. É uma igreja morta. Morta por quê? Por que esse povo aqui está morto? Porque seus pecados não foram tratados. Se tornaram hábitos, se tornaram crônicos. Logo, morreu. E isso é muito sério. Uma vez eu trabalhei numa empresa de telemarketing aqui em Belo Horizonte, que ela não demitia as pessoas. E é interessante o comportamento. Depois que eu fiz pós-graduação em recursos humanos, é que eu fui fazer uma análise e lembrar dessas coisas. E muito tempo depois, evidentemente. Ninguém respeitava a empresa. Lá as pessoas faltavam, não levavam atestado, levantava a voz para a direção, eram insubordinados, ou seja, ninguém tinha disciplina. Por quê? Porque a empresa não demitia. Para você sair daquela empresa, você teria que pedir conta. Ninguém ia pedir conta. Então você tinha ali na ficha de cadastro de funcionários, vamos supor 1.000 funcionários, porque era uma empresa muito grande. Telemarketing geralmente é muito grande, né? Mas na verdade que estava em operação, não somava 300. A maioria era só nomes. E é muito sério isso. Aí o que a gente percebia? Que a empresa que não demite é uma empresa que o funcionário não respeita. Não estou falando para demitir por qualquer coisa, não é isso que nós estamos falando. Estou usando um exemplo específico de uma empresa que não demite. Não vou ser mandado embora nunca mesmo. Então as pessoas não se comportavam de jeito nenhum. E engraçado que era uma coisa quase que generalizada, o comportamento insubordinado dentro da empresa. Isso era de operador para supervisor, de supervisor para coordenador, de coordenador para gerente, e era generalizado a insubordinação. Não demite. Tanto que essa empresa encerrou as operações aqui em Belo Horizonte.
Entrou num caos total. Queria fazer economia, porque se não demite, logo não vai pagar os custos. É economicamente bom falando. Do ponto de vista econômico é bom. Mas do ponto de vista do seu exercício moral e até mesmo com o cliente que está do outro lado da linha, era um fiasco. Assim é uma igreja que não disciplina. Ninguém tem temor. Aqui a gente pode ficar no pecado à vontade, que a gente vai louvar, a gente vai pregar, a gente vai dirigir, a gente vai coordenar, a gente vai diaconizar, enfim, vai fazer o que é. Ninguém fala nada. Ah, mas gente, eu tenho que ficar levando as pessoas lá na frente, expondo o pecado dela? Não, irmãos, isso é assédio. Isso é assédio. Mas a partir do momento que a pessoa chegou até mim, enquanto pastor de uma igreja está me confessando os pecados, eu preciso separá-la para o tratamento. Você não trata a pessoa em qualquer lugar. Tem um lugar específico, que a gente chama de hospital, não é assim? Um leito. Não, você precisa ser tratado. Vamos tratar? Então você vai sair temporariamente e ser tratado. Se você quiser voltar depois, aí é outros 500, é outra conversa. Mas por enquanto você vai sair. Você vai ser substituído para a gente tratar isso aqui. Mais importante do que você está fazendo é a sua vida. Porque a sua obra não te leva para o céu. A sua vida, sim. Tem gente fazendo e acontecendo dentro da igreja de qualquer maneira e está caminhando para o inferno. Você está perdendo seu tempo. Não é assim que funciona. E isso é muito sério, irmãos. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todas as vezes que eu vou dar aula de teologia, eu viro para os meus alunos e falo: você pode saber de toda a doutrina. Aprenda o que é o fundamento da doutrina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode conhecer a doutrina, desculpa a expressão, de cabo a rabo. Mas se você não aprender a doutrina de temer o Senhor, você não sabe coisa nenhuma. Esse negócio é só teórico. Tema o Senhor. Pensa 10 vezes, 70 vezes, 700 vezes, 7.000 vezes antes de uma prática, do que ter que fazer e se arrepender depois. Não, mas eu prefiro me arrepender daquilo que eu fiz do que daquilo que eu não fiz. Não sei. Cada um com a sua consciência. Eu prefiro nem precisar arrepender. Ainda que isso é praticamente impossível, mas quanto menos arrependimento eu tiver, melhor. Segundo tópico da nossa lição é falar a respeito do propósito da disciplina bíblica. Para que ela serve? Primeiro, manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos 2:24, porque implica a questão do testemunho. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, que palavra horrorosa, gente. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ter uma resposta energética da igreja, condenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurar esta igreja. 1 Coríntios 5:2. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que isso incorra um julgamento divino. 1 Coríntios 11, 27 a 34, Apocalipse 2, versos 14 e 15. E aí o que o autor está nos dizendo aqui é: não adianta se seu pastor ou a sua igreja não está vendo. Se não me engano, é Pedro que chama Cristo de bispo e pastor das nossas almas. Pastor é aquele que apacenta, bispo é o que supervisiona. A alma fala de psique, né? O nosso comportamento. É aquele que está de olho no nosso comportamento e nos conduz. E isso é muito sério. Eu posso estar fugindo da vista do meu pastor, mas e do bispo e pastor das nossas almas, que é Jesus Cristo, e dos olhos dele não tem como esconder. Porque o próprio João lá na frente, não Pedro, mas agora João, vai dizer que ele tem olho como chama de fogo. Isso fala da onisciência de Deus. Ele vê todas as coisas. E aí eu fico querendo, buscando, implorando, mas na verdade são coisas na minha vida que não foram tratadas e estão bloqueando o agir de Deus na minha vida. Mas nada pode bloquear o agir de Deus na minha vida. Claro que não. Claro que não.
Mas suponhamos que isso que eu estou pedindo é literalmente as questões que envolvem um posicionamento. E essa falta de posicionamento pode sim bloquear o agir de Deus na minha vida. São condicionantes. Lembre-se quando Deus falou com Josué: põe-se de pé e falarei contigo. Ou seja, desculpa, o Josué não, o profeta Jeremias, né? Põe-se de pé e falarei contigo. O profeta Ezequiel também: põe-se de pé e falarei contigo. Ou o profeta Josué não, o líder Josué, que no caso foi a questão do levanta-te, pois agora. Ou seja, posicionamento. Posicionamento pode ser sim fio condutor para sim ou não de Deus em nossas vidas. E na maioria das vezes, amados irmãos e amadas irmãs, quem está impedindo certos direcionamentos de Deus na nossa vida não é o diabo, é nós mesmos. Com as nossas escolhas, com a nossa ausência de tratamento, impedindo o Espírito de agir em coisas que devem ser tratadas, a gente não deixa. Isso vai na nossa vida, na nossa família, enfim. Aplica aí do jeito que você deve achar que tem que aplicar. Isso é muito sério. Né? Segundo, frear o comportamento pecaminoso. Um dos propósitos, né? Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Aqui é a questão do temor, né? Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Não sabeis que um pouco de fermento pode levedar toda a massa? 1 Coríntios 5:6. Né? Isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Irmãos, cuidado com essa expressão do isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver baseado em quê? Quem é que está dizendo isso? Qual é a prerrogativa? Isso é muito sério. Será mesmo que tem coisa que não tem nada a ver? É bobeira. Alguém lá que não tinha nada que fazer inventou aquele pecado e instituiu isso na igreja. Não faça isso que isso é pecado. Vamos supor, por exemplo, não usa roupa vermelha, que roupa vermelha é do diabo. Estou dando um exemplo aqui, não sei. Não quero mexer com pontos específicos, que não é o contexto aqui. Mas, por exemplo, não faça sexo fora do casamento, porque a sexualidade é para o casal, é para o casamento. Aí eu digo, não, eu amo ela, ela me ama, não tem nada a ver. Será? Porque isso é bíblico. Outra questão a respeito do propósito, né, da disciplina na igreja é a questão de não tolerar a prática do pecado. Né? Eu nem preciso ler esse parágrafo para entender que o que o autor está querendo dizer é aquela velha expressão que aqui em Minas se diz muito: quem cala, consente. Aquele que não exorta contra o pecado está consentindo com o pecado. Se torna conivente, comparsa, sócio. Em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios que não devem andar adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. 1 Coríntios 5, verso 1 ao 2. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja nem fora dela. Mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz, profetiza, ensine e engana os meus servos para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. Apocalipse 2:20. E é interessante, o problema do Senhor aqui nem é contra Jezabel, é contra a igreja que tolera ela. É isso que me incomoda nessa exortação. Que Deus é contra Jezabel, isso é fato. Agora que ele é contra uma igreja que tolera Jezabel, isso é novidade. E muitas vezes a gente vai passando a... Não, nada a ver, calma. Será? Será que é assim que funciona? Será que o Senhor está neste negócio? Vamos caminhar um pouquinho mais para a nossa revista? Terceiro, as formas de disciplina bíblica. Né? Como que funciona? Qual que é a forma? Nos tempos que nós estamos vivendo, tem coisas que a gente fazia lá nos anos 80 que está valendo hoje?
Primeiro, a disciplina como modo de correção. As Escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e a formação do caráter cristão. Abre aspas, porque que filho a quem o pai não corrija? Fecha aspas, Hebreus 12, 7. Todo crente, de alguma forma, tiver a necessidade de ser corrigidos em algum momento. Todos nós, irmãos, temos que ser corrigidos. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de um filho. Olha que coisa séria. Hebreus 12, 8. Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Gálatas, capítulo 2, versos 11 ao 14. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. Não tem nada a ver, ninguém falou nada, aí vai empurrando com a barriga. O comportamento errado é reforçado e, desta forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e à reconciliação. Gálatas 6, verso 1. É necessário. Apacentar é corrigir. Isso é muito sério, irmãos. Não fica dando uma de pastor bonzinho porque você nunca corrige, que, na verdade, você está se tornando um mau pastor, deixando as vidas descerem precipício adentro para o inferno. A disciplina como forma de restauração. A palavra grega catartizo, traduzida aqui como encaminhai o tal, significa, na verdade, restaurar. É usada em Mateus 4, 21 para se referir aos reparos, remendos nas redes de pescas. Ou seja, o que o autor está nos dizendo aqui, que a disciplina não serve para te constranger, para dizer que você não presta. Não é isso não. É uma reparação, é medicamento, é tratamento. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus, da mesma forma que uma rede de pesca volta à utilidade após ser consertada. Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre um importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que restaurasse o faltoso à comunhão. 2 Coríntios 2, 5 e 8. Todos esses textos que nós estamos citando aqui, é válido demais a gente dar uma parada e ir lá, dar uma lida e fazer uma reflexão. E pontuar-nos à luz da palavra de Deus, evidentemente. A disciplina como modo de exclusão. Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Isso porque o membro que é cortado do corpo de Cristo, abre aspas, tirai, pois, dentro de vós este iníquo, fecha aspas, 1 Coríntios 5,13. Neste caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Afastamento da comunhão é uma coisa, desligamento é outro. Em verdade, eu vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 18, 18. Assim o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil e publicano. Mateus 18, 17. Este desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja, e não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. Haja vista que nem todo mundo que pediu desligamento necessariamente está por problema de pecado. A pessoa pode, qualquer momento, chegar na sua direção e falar, eu quero pedir desligamento, porque ele está indo para uma outra visão, uma outra comunidade de fé e vai se ligar lá. E a gente não pode ligar duas igrejas ao mesmo tempo, Não existe isso. Você só pode ligar uma igreja. Eu nunca vi falar de uma igreja que permite que você esteja em comunhão com ela e com outra ao mesmo tempo, simultaneamente. E isso é muito sério, do ponto de vista de quando você tem que desligar a pessoa, ou seja, tratou tanto que ele não quer mais. É claro que isso aí é depois de acabar todas as ferramentas, esgotar todas as forças para a restauração, e você perceber que a pessoa não quer nada com nada, que o problema ali não é nem de fraqueza, é de moral mesmo. O
Porque existe atos cometidos por fraqueza e atos cometidos por moralidade. Se bem que todo ato de fraqueza implica moral, mas não necessariamente conduzidos por moral. A pessoa é fraca. Agora, tem pessoas que é mau caráter, aí é moralidade. Ele faz aquilo de propósito, porque nunca foi convertido. É ímpio mesmo. E isso tudo tem que ser observado. É uma lição bem difícil, né, irmãos? Mas essas coisas existem e a igreja tem que ser uma igreja disciplinadora. Onde não há disciplina, irmão, há safadeza. Tá? Onde não há correção, há vulgaridade. Fato é esse, já dizia a vozinha. Concluímos dessa lição, vimos o valor da disciplina cristã sobre diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Não tem negócio. Deus é santo. Para servir a Ele tem que ser santo. Isso não é coisa de professor Daniel, de pastor fulano de tal, de pastora ciclana de tal. Não. Deus é santo e o povo de Deus é santo. E o pior, tem que ser santo como Ele é santo. Ah, mas isso é possível? Do ponto de vista humano, não. Mas o Espírito está aí e a palavra também. A ferramenta do Espírito santificar a igreja é a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por outro lado, concluindo, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. 2 Coríntios 2, 14. É isso aí. Deus abençoe vocês.